esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 18 de abril de 1975. Essa data é a data do centenário do nascimento do Filho do Homem, de Emmanuel, do Espírito Santo, que veio trazer o juízo. E também é a data muito importante da inauguração do Templo da Verdade. O templo foi construído e é bem importante assim, porque todos aqueles que se encontravam ali, quase todos, se encontravam também na época da construção da pirâmide. E todos aqueles, ou quase todos aqueles, tinha dentro dele o juízo final. Então, na época da construção da pirâmide, foi dado a conclusão da caminhada do espírito humano sobre a Terra. E se nós observarmos assim que aqueles que vivem e procuram viver de acordo com o livro Na Luz da Verdade, têm a possibilidade de serem salvos. E a pessoa tem que lembrar assim que o juízo final sempre existiu para um povo, para outro povo, e a gente vai observando assim que agora encontra-se numa condição de todos os povos. A pessoa pode achar que não, mas se ela observar, se ela for mais cuidadosa e criteriosa com os estudos, ela vai confirmando assim que o juízo final se encontra para todos os povos. É só observarmos a decadência que existe em todos os povos. Costumes que prejudicam a saúde, costume que vai degradando. Então as pessoas têm que ter muito cuidado assim, porque ela pensa que ela vai aceitando as coisas, quando vê, está no degrau de baixo. Porque não tem história de uma pessoa melhorar a outra. Um ou outro caso que não tem como ser referência, mas de piorarem aqueles que se encontram numa condição melhor, isso é normal. Então a construção do Templo da Verdade, a pessoa tem que lembrar que foi um marco, uma referência, e aqueles que colaboraram, também colaboraram, muitos deles colaboraram na construção da Grande Pirâmide. E naquela época todos receberam para o seu espírito, para a sua alma, a anunciação do juízo final. Então o juízo final fica bem claro assim, da vinda do Filho de Deus, Jesus, quando ele fala que viria um outro que não ele. Então, ter um aprofundamento nos estudos. Nós estamos acostumados a fazer as coisas para fora. E é bem sério assim. Nós precisamos de desenvolver uma maneira de fazer as coisas para dentro. Porque nós sabemos assim que muitos colocam referência no recurso financeiro. Em época atual, em épocas anteriores, muitos e muitos tiveram pouco recurso financeiro e sobreviveram. Então o que cada um tem que fazer é aprender a usar o que tem. E é bem importante assim, numa pequena escala a gente vê, né? É mais comum de jovens falarem assim, que se tivesse isso ou aquilo, fariam aquilo outro. O que ele tem é ele faz na proporção que ele é. Então esse que faz, o que acontece? Ele movimenta. E quando a pessoa movimenta, então as coisas vão dando certo na vida. Só o movimentar para a vida de matéria grosseira não é suficiente. A pessoa tem que movimentar para a vida dela interna, desenvolvendo a nobreza, o saber, a firmeza, a segurança, a maneira de tornar-se uma pessoa que tornou-se um exemplo. Então o livro Na Luz da Verdade é esta condição, para que nós nos tornemos exemplo. Isso é físico, porque se não ficarmos qualificados, não teremos salvação. A pessoa pode apresentar-se como ela quiser. E nós tínhamos que lembrarmos que é bem interessante, porque todas as coisas que existem na Terra, quando a pessoa chegou aqui, já existia. E se observarmos assim a vida dos nossos pais, dos conhecidos dos nossos pais, que quando saíram da Terra, deixaram tudo aqui. O que existe na matéria grosseira é uma maneira para o corpo sobreviver da matéria grosseira.
Se a pessoa valoriza em excesso as coisas da matéria grosseira, ela fica presa. O que acontece? Ela não vê a vida dela. Isso é físico, isso é verdadeiro. Na construção do Templo da Verdade, ficou bem fácil assim de observar que todas as pessoas de todas as idades colaboraram. Essa coisa boa quer dizer que dentro de nós temos o começo do certo e o começo do errado. Trabalhar para a luz é o certo e a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que trabalhar. Fica bem fácil assim da gente ir observando. Um jovem na moradia, se ele não faz nada, os pais ficam incomodados. Então eles estão sempre querendo, mesmo no dia de folga, que estão todos na moradia, que aquele jovem faça alguma coisa. Procura uma criatividade, fazer um preparado, chamá-los para participar, para que eles possam ter um movimento, porque nesse movimento vão qualificando para a vida, na nossa vida interna. No movimento, para nós nos qualificarmos para a vida do Espírito. Se nós não fizermos um movimento para a vida do Espírito, não tem utilidade. E a utilização de um espírito humano tem que ser verdadeira, porque tem um ensino que fala assim: por tuas obras te reconhecereis. Então a pessoa pode fazer o que ela quer, mas se ela não tiver obras, a obra da matéria grosseira e a obra para ela. Por isso que já foi instituído os 10 mandamentos, para que a pessoa conhecesse os 10 mandamentos e ela aprendesse a trazer esses mandamentos para a vida dela. Então é bem interessante assim, a pessoa tem que lembrar como ela fala. No segundo mandamento ensina como a pessoa tem que falar. Então a fala da pessoa não pode passar nem do sim nem do não. Então, a referência de respeitar o nome do Criador, de não vulgarizá-lo. Muitos acham assim que tem nobreza quando fala o nome do Criador. Não temos essa pureza. E se nós estivéssemos fazendo os nossos deveres, como se falam assim, os deveres de casa, quer dizer, as nossas obrigações, nós não tínhamos que falar nada, porque aquele profissional que é habilidoso, que é responsável, que faz as funções dele, a única coisa que o empregador pergunta é a fase do trabalho que ele está. E se vai ter uma outra função, ele pergunta se ele pode pegar aquela outra função. Se ele foi perguntado, é porque aquele empregador sabe que ele é qualificado. A confiança dele, o trabalho anterior desse que foi questionado. Então ele tem um passado de qualificação. Nós irradiamos. Então nós nos encontramos numa condição assim da matéria grosseira, que nós ficamos entorpecidos e que nós paramos de perceber tudo. Essa irradiação ainda existe, isso é verdadeiro. A pessoa pode não perceber, mas ela existe. A gente observa pelos animais o jeito da pessoa, então os animais percebem. E muitos outros percebem também. Quando a pessoa está apresentando uma harmonia, ou quando apresenta-se mais novo do que a idade dele, ele é observado. E quando a pessoa está desfalecida, também ela é observada. Então nós tínhamos que observarmos como nós nos encontramos, como nós estamos irradiando, qual é o processo que precisamos de desenvolver para melhorar a nossa irradiação. E é bem importante assim, a segurança que uma pessoa precisa de ter na vida é quando ela conhece o livro Na Luz da Verdade. Ela vai receber as orientações, as instruções, e ela vai vendo como ela é. E é bem sério, porque em alguns casos a gente ouve que a pessoa fala que não se aguenta. Então quer dizer assim, que a pessoa já percebeu para o jeito ruim que ela mesma não se aguenta, mas agora o trabalho inverso. Como é que ela pode tornar-se agradável? Como é que ela pode aprender a conviver com ela? Para ver o caminho que ela está caminhando e o jeito que ela precisa de melhorar.
E é bem importante assim. Sempre temos auxílios. É só observar a criança. Então a criança toma os tombos naquela fase que ela está desenvolvendo e ela não quer dar os passos devagar, ela vai andar, ela corre. E muitos tomam os tombos. E o adulto fala assim, que foi o auxílio, que ela recebeu um auxílio. O adulto também recebe auxílio. Isso tem muitos exemplos assim bem importantes que nós precisamos de ir confirmando. Nós sempre recebemos auxílios. Qual é a maneira que nós estamos fazendo para receber o auxílio? Qual é a maneira que eu preciso de continuar tendo da minha vida para continuar recebendo o auxílio? Tem um ensino que fala assim, que a pessoa tem que doar. Nós temos que doar para aqueles que estão trabalhando de acordo com a luz, para aqueles que estão preservando o seu corpo de matéria grosseira, colocando alimentos adequados, as informações, possibilitando o corpo o repouso adequado, resguardando o corpo. Então o resguardo, por exemplo, tem muita importância, porque a temperatura interna é 36,5. Resguardar o corpo quer dizer, vai facilitar a vida dos órgãos, das vísceras, no trabalho que eles têm. Porque nós sabemos assim que os nossos órgãos, as nossas vísceras, trabalham independente da pessoa. É muito simples observar assim. A pessoa muitas vezes já acorda com fome. Então, se ela acorda com fome, o corpo assimilou aquele alimento que ela ingeriu no dia anterior. Se ela acorda com a bexiga cheia, então os rins continuou trabalhando e a bexiga continuou trabalhando, armazenando aqueles resíduos. Então o nosso corpo vai trabalhando independente de nós. Mas qual é a maneira que nós precisamos de ter com o saber para que facilitemos o trabalho do nosso corpo? Essa mesma maneira, qual é o procedimento que estamos tendo para facilitar o trabalho da nossa moradia? Qual é a maneira que estamos tendo para facilitar o trabalho daquele colega de serviço? Nos tornarmos úteis. Essa maneira a pessoa tem que lembrar que não é visitando aquelas localidades que tem aquelas pessoas que foram abandonadas naquele local. Então, cada pessoa de nós tem que ter esse cuidado assim, de fazer o plantio de maneira correta. E lembrar assim que as obras que nós fazemos é a intenção do ato que eu estou realizando. Essa intenção é que vai dar retorno daquilo que eu estou fazendo. Não é fazer para ser visto. Quando eu faço para ser visto, eu já recebi. Que é aquele aluno que fez a lição de casa e fez direitinho, a professora deu lá os parabéns, muito bem, nota 10. Aí o que acontece? A professora percebeu que aquelas informações, aquele aluno assimilou. Então agora ele vai mudar de fase, será novas atividades, mudou de grau. Nós, mudar de grau dentro de nós, nos encontrarmos numa condição de seguros aqui na matéria grosseira e de seguros na matéria fina. Seguros porque nós conhecemos o livro Na Luz da Verdade e aquela referência muito importante assim, vibrar de acordo com aquelas informações. Isso é uma condição física e nós precisamos de ter essa capacidade de vibrar de acordo com aquilo que nós somos. (18 de abril de 1975) é o centenário do nascimento de Abedus Krim, do Filho do Homem, Emmanuel, Espírito Santo. Cada um de nós é que tem que ficar bem presente assim, porque essas referências, aqueles que frequentam os lugares que se dá o nome de cristãos, sabemos que existe o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquela referência bem importante assim, que Jesus fala que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, contra Deus Filho pode ser perdoado e contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Então o Espírito Santo é a lei, é o juízo. E isso é bem interessante, porque se ele veio trazer o juízo, quer dizer que nós tivemos a oportunidade de caminharmos durante a nossa caminhada, peregrinação pela terra, e de termos a capacidade de ter o aprimoramento. Se nós descuidamos, então não teremos serventia.
Então o juízo é assim, a separação. E a separação a gente sabe que é verdadeira. É só observar numa empresa que faz uma reunião com os funcionários. Pode ter tantos e tantos funcionários, mas sempre vai fazer aquele grupo, daquelas finalidades, daqueles interesses. Então a nossa responsabilidade é muito maior, porque é conosco mesmo, é a nossa salvação. E nós sabemos assim que a nossa salvação não depende desse ou daquele. E a gente sabe assim que se eu não desenvolver a condição de ter uma audição para ouvir o tom de voz que aquela pessoa está falando e a intenção que existe acompanhando aquele tom de voz, eu sou responsabilizado. Porque foi-me dado os talentos e eu não desenvolvi os talentos. E a gente pode observar assim que a professora vê a intenção que o aluno está falando. Aquele músico tem um tom de voz que ele ouve, se está na frequência que ele precisa. O professor de música entende mais do que o músico. Ele tem um tom de voz, ele tem uma audição melhor. Então o que nós precisamos de fazer? Aprender a usar aquilo que o Criador nos possibilitou. E do jeito que nós temos que ouvir o tom de voz, nós temos que aprender a ouvir a intenção que nós estamos dando também no nosso tom de voz. Então a verdade é da luz. Quando a pessoa trabalha com a verdade, ela fica segura. Em qualquer época, em qualquer função que ela se encontrar, ela trabalhando com a verdade, ela vai ficar segura. Então aquele costume na moradia de portar-se com a verdade, de ser verdadeiro, é um procedimento que cada um precisa de ser. Porque a luz é da verdade. Fora da luz não existe, porque vai existir uma complicação para aquele que se encontra fora da luz. E quando tem complicação, o próprio corpo não suporta. É aí que vem a doença. A doença é um desequilíbrio. Então o que acontece? Quando falta a verdade no comportamento da pessoa, começa a ter o desequilíbrio, começa a ter a desarmonia na parte interna do corpo. Então a pessoa procura auxílio fora. Mas o auxílio tem que vir de dentro da pessoa para que ela veja onde é que ela começou a desviar. Há um desvio. Então a aceitação, a acomodação, o distanciamento da luz, não fazer o trabalho do terceiro mandamento, de fazer a reflexão de como ele se encontra caminhando. Isso é bem importante assim a gente ir observando como eu me encontro caminhando. Porque quando uma pessoa vai de uma localidade para outra, e essa pessoa não tem costume de pegar a estrada, de ficar horas em uma estrada, ela para, ela verifica se ainda continua na estrada certa, se ainda falta muito tempo. Nós tínhamos que fazer esse trabalho conosco de como nós estamos caminhando e como nós nos encontramos na sequência desse caminho. Então a pessoa tem que lembrar assim, nós conhecemos criancinhas que morreram, jovens que morrem, homens que se encontram numa fase de maduro que morrem. Então quer dizer assim, o meu tempo na matéria grosseira, como ele se encontra, como eu me encontro preparado, como é que eu posso julgar que eu vou ter um tempo pela frente? Eu não posso fazer essa acomodação, é uma acomodação, achando que eu terei um tempo pela frente. 18 de abril de 1975, 100 anos do nascimento do Filho do Homem, então quer dizer que ele veio trazer o juízo para a humanidade, a conclusão da nossa caminhada, a separação do joio do trigo, tirar as ervas que não vão trazer um benefício. Assim como o jardineiro faz esse trabalho, ele vai tirando. Então é pequenininho, mas ele já conhece a que serve e a que não serve naquele trabalho que ele está pretendendo realizar. Aquela veterana na cozinha, ela sabe o ponto em que se encontra e o procedimento que precisa de dar para que aquele preparado fique de acordo com o gosto de todos. Nós temos que fazer esse trabalho conosco, de ver como nós nos encontramos, que ponto que nós estamos do entendimento, do saber, da dedicação,
da confiança. A confiança é aquela condição bem importante assim, de quando a criança segura na mão do adulto, ela confia. E o adulto segura na mão daquela criança e acabou. Então o jeito que o adulto segura. E é bem importante, porque não tem história do adulto soltar a mão da criança ficar com o sinal da mão do adulto. Então esse jeito que nós temos que trazer para dentro de nós, essa honestidade. Então, sermos honestos conosco mesmo, sermos verdadeiros conosco, preservar a natureza, respeitar a natureza. Mas para eu respeitar a natureza, eu tenho que primeiro aprender a respeitar o meu corpo. Se eu não respeito o meu corpo, se eu não vejo como o meu corpo está caminhando, se eu não vejo os anseios que eu tenho, não me percebo, como é que eu posso agora querer resolver as coisas lá? Não tem como resolver lá. Não tem eco. Isso é bem interessante, porque quando a gente vê uma reportagem, aquela pessoa não é verdadeira, ela também, o que ela fala, não tem nenhum merecimento, não leva em consideração. Muitas vezes, um daqueles que está ouvindo ainda fala uma palavra ruim para aquele. Quer dizer que era melhor ele ter ficado calado, era melhor ele não ter aparecido e dado aquela entrevista, porque agora ele ficou pior ainda. Ficou mais impregnado com as falhas que ele arrumou para ele. A falta de verdade. Faltou a verdade das trevas. Mas aqueles que ouviram a falta da verdade e que não levaram em consideração, continuaram descuidados, ele é mais responsabilizado ainda. Aquele que fala qualquer coisa que não é verdadeira e aqueles que seguem, então tem aquela referência assim, um ficou preso no outro. Isso é físico, porque nós lembramos, então pode observar assim, mesmo no período de criança, décadas e décadas depois, a gente lembra, a gente está preso naquele ato, naquele comportamento, naquela maneira. Ter a capacidade de viver a verdade com o auxílio do livro Na Luz da Verdade. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos auxilia, porque a força que ele nos possibilita a condição de resgatar o nosso ontem e de sermos verdadeiros. Essa é a importância da vida. Se nós não fizermos um trabalho assim, não teremos significação para nós mesmos. E é bem importante assim, porque para os familiares, um tempo, aquele que saiu da moradia ou que venceu o tempo dele na matéria grosseira, ele é lembrado. Um tempo depois, ele passa para o esquecimento. Então a pessoa só é lembrada se ela fez atos bons, atos nobres, coerente. Isso é bem importante assim, a gente ter esta convicção dentro de nós. E lembrar que nós nos encontramos com aquelas informações de 6.500 anos atrás, o juízo final. E que a anunciação do juízo final a gente pode observar assim do Filho de Deus que trouxe, anunciando a vinda do Filho do Homem, que viria um outro que não ele. É justamente por esse motivo, porque é a lei. O Espírito Santo é a lei, é a vontade de Deus. Na vontade de Deus só se encontra a verdade. E se nós queremos voltar para a pátria do Espírito, nós temos que ter a convicção dentro de nós de ter o conhecimento, não é mais ou menos. Se a pessoa vai caminhar numa mata e ela não tem o conhecimento do caminho que ela vai caminhar, falta nela aquela vivência. Como nós sabemos assim, que de vez em quando aparecem informações de que um grupo perdeu-se numa determinada mata, quer dizer que na nossa vida é assim. Faltou a informação correta, é como se a pessoa entrasse numa mata. Isso é físico. Tanto é físico que na vida interior fica bem fácil assim da gente conhecer pessoas que na hora de ir para o dormir, a pessoa não tem segurança. Então ela prefere ficar ali onde ela se encontra, se exaurindo,
E numa fase de criança é o mesmo procedimento. A criança quer que o adulto fique nas suas proximidades até ela dormir. E quando o adulto tem o costume de estudar o livro na luz da verdade, nas proximidades da criança, ele fica feliz, porque quando a criança dorme, a criança sorri. E muitos outros acordam o pai, acordam a mãe, para que ele faça a leitura para ele. Essa condição boa que uma ou outra criança já percebeu, procura esse recurso, procura esse auxílio. Nós tínhamos que fazer esse trabalho para nós, desenvolver essa capacidade de nos tornarmos seguros conosco mesmo, porque nós estamos convictos. As informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade, nós trouxemos para nós. Então nós somos essas informações, essas instruções, nós somos essa advertência. Isso é bem importante, assim, essa segurança. Nós sabemos que não é no último instante e que a pessoa pode agora querer recompensar outros com coisas materiais. Não tem uma recompensa com coisas materiais. E é bem importante, porque com o material a pessoa também não arruma a sua saúde. O que vai acontecendo é que ela vai se mutilando, e então ela pensa que resolveu o problema, não resolveu, e nós sabemos assim que tem muita referência. Então a mutilação é muito mais grave do que a pessoa pensa. É só observar uma pessoa que fez uma mutilação no canto do olho. Agora, para a pessoa fechar o olho, ela tem que fazer um novo movimento. E tem muitos casos assim da pessoa acordar de madrugada com o olho aberto e seco. Não é mutilando. Então é observando onde se encontra o procedimento que ela possa desenvolver dentro dela para aquela parte do corpo voltar a ter harmonia. Porque anteriormente a pessoa tinha segurança, a pessoa tinha o domínio das funções. Então essa segurança está conforme a pessoa se encontra. Então a construção do Templo da Verdade, a inauguração desse templo, também se deu no 18 de abril de 1975. E o esforço que todos aqueles que participaram desta obra, mesmo as crianças, o empenho, a seriedade e a alegria de participar da inauguração. Então o Templo da Verdade tem essa importância na época que nós nos encontramos, do juízo final. Quer dizer que é uma referência, é um marco da luz na Terra. Isso é bem importante assim, o Templo da Verdade, porque é diferente. As pessoas que puderam participar, as pessoas que estão participando, é porque em épocas anteriores também já pediram para servir a luz. Ou nessa época atual, porque através do livro Na Luz da Verdade a pessoa percebeu o caminho que ela está caminhando. Tem muitas referências que nos traz alegria, maneira de sermos, maneira de nos tornarmos melhores. E quando uma pessoa se torna melhor, ela melhora todo o seu ambiente. Ela é agradável com ela mesma. Então a pessoa tem que lembrar que muitas vezes ela pode ser solitária, mas ela não é triste, ela é alegre, independente de qualquer coisa, porque dentro dela tem uma estrutura, que é o livro Na Luz da Verdade, que é as informações, as instruções e a segurança para a continuação da vida. E a vida é sempre assim, é a pessoa que vai fazendo aquilo que ela é, e como ela precisa de fazer para ficar melhor. Para tornar-se melhor, ela tem que ceder, doar no ambiente de trabalho, doar na moradia, doar onde ela frequenta. Ela tem que ter alguma coisa para acrescentar. Para nós recebermos da criação é o mesmo procedimento. Nós temos que doar. Dando é que se recebe.